Quando eu decidi aprender bordado ponto cruz com a minha avó, perguntei o que era preciso para começar. Ela disse, precisa planejar, escolher o motivo, pensar nas cores, material e praticar a técnica. Mas precisa de paciência e capricho. Aí quando eu comecei os primeiros pontos, uma das primeiras coisas que ela me ensinou foi que o avesso do trabalho deveria estar tão perfeito quanto a parte da frente. E eu perguntei, que diferença isso faz? Ninguém olha o avesso mesmo. E ela me explicou com muita paciência que não é preciso nem olhar o avesso de um trabalho para perceber quando ele está mal feito. Com o tempo eu percebi que um avesso, todo emaranhado num trabalho de ponto cruz, afeta o resultado do trabalho na moldura, por exemplo. O que eu fiz uma única vez não chega nem perto da perfeição da arte da minha avó. Mas o que essa experiência me ensinou foi que uma parte, um detalhe, um pequeno detalhe de um trabalho qualquer pode arruinar todo o resto. E o mais importante é que ao buscar a perfeição do avesso em todas as coisas que fazemos, nós cultivamos o hábito de fazer bem tudo aquilo que nos propomos a realizar. E é isso que a minha avó chama de capricho. Essa é uma mentalidade que se aplica a qualquer atividade, mesmo aquela parte do trabalho pequenininha que ninguém vê. Se não for bem feita, em algum momento ela aparece, e muitas vezes de forma desastrosa. Hoje, nós vamos falar sobre capricho, ou melhor, nós vamos falar sobre excelência. Vamos falar com Aristóteles sobre a virtude, vamos falar com Descartes sobre o erro e Viktor Frankl sobre o sentido. A excelência é essencial para a vida. Isso inclui o seu trabalho. Então, acompanhe essa conversa e deixe uma mensagem para os nossos ilustres convidados. Há inúmeras notícias de acidentes de trabalho causados porque um trabalho, seja individual, seja um grupo, seja de um projeto ou de um governo, não foi executado com excelência. Excelência não é apenas uma palavra bonita para constar na missão da empresa. Antes de tudo, a excelência deve ser determinação pessoal de transformar o capricho em hábito, um compromisso com a qualidade assumido pelo prazer de ver o resultado do trabalho como parte de um todo. Os gregos utilizavam o termo arete para falar sobre excelência. E ninguém melhor para falar sobre excelência do que Aristóteles, que está aqui conosco. Aristóteles, explica para nós o que é arete. Olá, vocês me ouvem? É minha primeira vez usando esta tecnologia. Olá a todos. Muito bem. Arete é essencial para a humanidade e significa usar a razão para atingir a excelência, de acordo com a própria natureza, com o único fim de alcançar o que vocês conhecem como a felicidade, que eu chamo de eudaimonia. A excelência é importante porque afeta dois aspectos fundamentais para a sua percepção de felicidade no trabalho do mundo contemporâneo: o valor e o sentido do seu trabalho. Entendi. E o valor do trabalho é o quanto eu recebo pelo meu trabalho? Boa pergunta, mas não é só isso. O valor percebido do seu trabalho está diretamente ligado ao orgulho que você sente pelo que faz. Antes de mais nada, é o valor que você atribui. Você sabe como faz e sabe que faz bem. Por isso, valoriza o que realiza e sente orgulho do resultado. Se você não enxergar esse valor no que faz, quem mais poderá valorizar seu trabalho? Como você poderá reivindicar uma nova oportunidade ou uma promoção? Em primeiro lugar, é preciso que você perceba o valor no que faz. E quanto ao sentido do meu trabalho, ele se resume ao pagamento que eu recebo por ele? É mais do que isso. Seu trabalho pode ganhar um significado ainda maior quando você entende como ele impacta a vida das pessoas. E se o que eu faço for insignificante, não for muito importante, não for grande,
Muitas pessoas podem pensar que seu trabalho não é relevante, mas reflita comigo: todo trabalho, toda ação tem um fim, certo? Todo trabalho tem um objetivo que leva a um outro objetivo, que leva a outro, até o objetivo maior, um bem maior, que é a felicidade. Nesse sentido, não há trabalho sem importância, todo trabalho é parte de uma cadeia. Pense em uma corrente, na qual cada elo tem o seu valor para mantê-la inteira. Ele tem relação com o sentido da vida? Sobre o sentido da vida, eu passo a palavra a Viktor Frankl, que escreveu a admirável obra sobre o sentido da vida. Obrigado. A logoterapia trabalha com 3 pilares: a liberdade de vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. Uma mensagem muito importante que deixei no livro O Sentido da Vida é a de que, em última análise, a pessoa não deveria perguntar qual o sentido da sua vida, mas antes, deve reconhecer que é ela que está sendo indagada. Então a pergunta certa não é o que eu espero da vida, mas sim o que a vida espera de mim? Exatamente. O sentido da vida inclui a vontade do sentido de que acabamos de falar. Quando despertamos para esta questão, já estamos demonstrando a vontade do sentido. Assim como no trabalho, a excelência faz parte da vontade de sentido. Excelente. Agora, vamos complicar um pouco. E quando nós temos consciência do valor do trabalho, encontramos sentido no que fazemos, mas ainda assim nos sentimos infelizes, tristes no trabalho? Nesse caso, é preciso conhecer as causas da insatisfação. Você precisa agir como um detetive, analisar, organizar as ideias, procurar pistas, conectar os pontos, aos poucos, chegar ao cerne da questão. Afinal, cada caso é um caso e os motivos podem ser diversos. Podemos dividir esta questão em 2 aspectos importantes relacionados à insatisfação no trabalho no mundo contemporâneo. Em primeiro lugar, a natureza do trabalho, porque ela pode estar desalinhada à sua natureza. É preciso viver de acordo com a sua natureza. Isso vale para todo ser vivo. Em segundo lugar, mas igualmente importante, é o caso de uma liderança problemática. Então vamos começar com a natureza do trabalho. Muitas vezes a pessoa se sente super qualificada para o trabalho que executa e acaba se sentindo desmotivada. Isso é um problema? Pode ser. Pode ser que a situação demande uma mudança, mas devemos ser justos na hora de fazermos a nossa autoavaliação e sermos capazes de reconhecer nossas qualidades. O problema é quando a pessoa se acha boa demais para o que faz, perde o interesse e trabalha de forma negligente. Quando menos espera, já se tornou um profissional medíocre e esse fator será predominante. É preciso cuidar das virtudes. Se chegar à conclusão de que uma mudança é necessária, até que o trabalho alinhado à sua natureza seja encontrado, continue fazendo o seu melhor. Mas há a situação oposta também, certo? Quando o trabalho exige mais, muito mais do que a pessoa é capaz de entregar. Nesse caso, é preciso buscar o equilíbrio, o meio termo. Lembre-se, quando você comete erros repetidas vezes, quando deixa de fazer suas atividades, isso não só prejudica seus colegas, como pode afetar sua reputação. Quando você está, por exemplo, com sobrecarga, isso poderá resultar em erro e afetar sua autoestima. Eventualmente, isso pode se tornar um problema crescente. Sobre o erro, darei a palavra a Descartes, embora seja um crítico das minhas virtudes. Tenho motivos para fazer as críticas que fiz. O bom senso é a coisa mais bem repartida do mundo. Parece que todos têm razão, pois, em princípio, isto prova que o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é exatamente o chamado bom senso ou razão, é naturalmente igual em todos os homens. Para ter bom senso é preciso ter virtude. Penso que para fazer bem uma atividade e não incorrer em erro, é preciso ter o conhecimento, a técnica, a perícia para fazer bem, para fazer com excelência. Todos esses elementos são elementos da razão. Vamos focar na discussão da causa do erro. Na 4ª meditação, discorro sobre a origem do erro. Não é um simples defeito ou falta de alguma perfeição que não me é devida, mas a privação ou a carência de certo conhecimento, que, de algum modo, deveria estar em mim. É uma temeridade assumir uma tarefa para a qual você não está totalmente preparado. Se o problema estiver relacionado a um volume superior do que você é capaz de produzir,
É preciso discutir racionalmente com a liderança, por meio da dúvida metódica até chegar à verdade. Foi bom vocês mencionarem liderança, porque e se o problema estiver em uma liderança fraca, um chefe desqualificado? Quero dizer, e se o problema da qualificação estiver no próprio chefe, na própria liderança? Esse líder pode estar comprometendo a felicidade de todos por falta de qualificação para assumir a equipe, ou por questões morais. Nesse caso, não estamos falando de um líder virtuoso. Recomendo prudência para lidar com a situação. É preciso não descuidar da virtude das pessoas excelentes, que se preocupam com a honra, que realizam grandes empreendimentos, que não se submetem cegamente à vontade alheia. Lembre-se, a virtude é resultado do hábito e deve ser cultivada como uma planta. A pessoa prudente e segura de si não guarda rancor, não fala mal dos outros, não se lamenta constantemente e não se envolve em picuinhas, mas procura forma de resolver as adversidades que fazem parte da vida humana. A pessoa virtuosa identifica o problema e inicia um plano de ação de forma responsável, pensada, com coragem e não de forma temerária, e acima de tudo com o uso da razão para chegar à boa deliberação. Parece que concordamos em relação ao uso da razão. Identificar o problema é um primeiro passo para a busca de uma solução? Exatamente. E sim, meu caro, estamos de acordo em relação ao uso da razão. Situações do tipo requerem decisão, conhecimento e ação. O importante é que nada seja pretexto para a pessoa descuidar da excelência. Lembrem-se, excelência não é fazer melhor que os outros, mas ser melhor do que você foi ontem. É dar o seu melhor, com as condições que tem, e manter um desenvolvimento constante. Quando você se acha melhor que os outros, corre o risco de ser arrogante, de se acomodar e se tornar medíocre. Mas quando a pessoa reconhece sua própria excelência, sente orgulho do que faz e isso se traduz em uma vida boa. E para resumir, o mais importante é não perder de vista dois aspectos que são essenciais para a felicidade no trabalho. Qual é o valor do seu trabalho para você? Qual é o sentido daquilo que você faz? Nós estamos conversando sobre os 3 pilares da felicidade no trabalho: a excelência, o engajamento e as emoções. Na próxima semana falaremos sobre engajamento e como ele afeta o seu trabalho. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe. Te vejo na próxima semana.